Eu duvido que alguém esteja preparado para ouvir a história que eu tenho para contar. Meu nome é Cândida e tenho 78 anos. Nasci em 1947, em uma pequena vila no interior da Bahia, onde a pobreza era mais feroz que as secas do sertão. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vida foi uma batalha constante pela dignidade que me quiseram tirar desde cedo. Mas, se eu cheguei até aqui, é porque aprendi que resistir é um ato de coragem e também uma forma de sobrevivência. Sabe, minha filha, tem gente que acha que a vida é como um rio manso, que corre sem pressa até o mar. Mas a minha foi mais como o velho vaza-barris em época de cheia. Turbulenta, imprevisível e muitas vezes devastadora. Você já se perguntou como é acordar um dia e descobrir que sua vida não é mais sua? Que suas escolhas, seus sonhos, até mesmo seu corpo, passaram a pertencer a outra pessoa? Pois é, minha jovem. Foi assim que eu me senti aos 14 anos, quando meu pai me vendeu como se eu fosse uma cabeça de gado. Mas não se engane pensando que esta é uma história triste. É uma história de luta, de resistência. É a história de como uma menina do sertão aprendeu a ser forte como a caatinga, que mesmo seca, sempre renasce. Vou te contar algo que poucos sabem. Lá pelos meus 16 anos, quando eu já estava casada, se é que se pode chamar aquilo de casamento, eu costumava me esconder num cantinho do quintal, atrás do pé de um buzeiro. Ali, sozinha, eu cantarolava baixinho uma música que minha avó me ensinou. Era uma canção sobre uma passarinha que, mesmo presa na gaiola, nunca deixava de sonhar com o céu aberto. Na época, eu não entendia bem o que aquilo significava. Hoje vejo que era meu jeito de manter viva a esperança. Sabe o que é mais engraçado, minha filha? Muita gente olha pra mim hoje. Uma senhora de cabelos brancos, pele enrugada pelo sol e pelo tempo. E pensa que sou só mais uma vovó contando histórias do passado. Mal sabem eles que por trás desses olhos cansados existe uma guerreira que enfrentou o que muitos nem conseguem imaginar. Mas antes de entrarmos nos detalhes mais sombrios da minha jornada, quero que você entenda uma coisa. Cada cicatriz que carrego, cada lágrima que derramei, cada momento de desespero que vivi, tudo isso faz parte de quem eu sou. Não tenho vergonha do meu passado. Tenho orgulho de ter sobrevivido a ele. Você já ouviu falar de resiliência? É uma palavra bonita, não é? Significa a capacidade de se recuperar, de voltar à forma original, depois de ser esticado, torcido, pressionado. Pois bem, eu sou como aquelas plantas do sertão que conseguem brotar nas pedras, que resistem à seca mais inclemente. A vida tentou me quebrar muitas vezes, mas eu sempre encontrei uma maneira de me reerguer. Então, minha querida, se prepare. A história que vou te contar não é para os fracos de coração. É uma história de dor, sim, mas também de esperança, de como uma menina que mal sabia ler se tornou dona do seu próprio destino, de como eu aprendi que a liberdade não é um presente que alguém te dá, mas algo pelo qual você precisa lutar todos os dias. Você está pronta para essa jornada? Está disposta a olhar nos olhos do sofrimento e ver além dele, enxergando a força que nasce da adversidade? Se sim, então sente-se mais perto. Deixe-me te levar de volta ao sertão da Bahia, para um tempo em que o mundo parecia maior e mais assustador, mas onde uma pequena chama de esperança nunca deixou de brilhar no coração de uma menina chamada Cândida. Muito bem, já que você está aqui, vamos começar do começo. Como eu disse, nasci em 1947. Numa vila tão pequena que nem nome tinha direito. Era só um punhado de casas de taipa espalhadas no meio do nada, cercadas por uma caatinga que parecia não ter fim. Meu pai, Severino, era um homem alto e magro, com mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Minha mãe, Rosalina, tinha olhos doces, mas sempre cansados, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Éramos uma família grande, eu e mais 6 irmãos. Imagina só, 8 bocas para alimentar numa terra que mal dava o que comer. Morávamos numa casa simples, de chão batido e teto de palha. Nas noites de chuva forte, que eram raras, mas aconteciam, a água pingava dentro de casa e a gente corria para juntar as panelas e bacias
para não molhar os poucos pertences que tínhamos. Meu pai e minha mãe trabalhavam como meeiros numa fazenda próxima. Sabe o que é ser meeiro, minha filha? É quando você planta na terra de outro e divide a colheita. Só que a divisão nunca era justa. O dono da terra sempre ficava com a maior parte, mesmo sem ter colocado a mão na enxada. Era um trabalho duro, de sol a sol, plantando milho, feijão e às vezes algodão quando o tempo permitia. Lembro como se fosse hoje do cheiro da terra molhada depois da chuva, misturado com o suor do meu pai quando ele voltava da roça. Era um cheiro de esperança, sabe? Porque a chuva significava que talvez, só talvez, a gente teria o que comer nos próximos meses. Eu comecei a ajudar na lida desde cedo. Com 6 anos, já carregava a água do córrego para casa. Cuidava dos meus irmãos menores e até ajudava na colheita quando precisava. Não tinha tempo para ser criança de verdade. Brinquedo? Luxo que a gente não conhecia. Nossas brincadeiras eram simples. Pular corda feita de cipó, brincar de esconde-esconde entre os mandacarus ou fazer bonecas de sabugo de milho. Escola? Ah, essa era uma palavra que soava como um sonho distante pra gente. Havia uma escolinha improvisada na vila, mas era longe e poucos podiam ir. Eu fui algumas vezes, escondida do meu pai. Lembro da primeira vez que peguei um lápis na mão. Parecia mágica ver as letras se formando no papel. Foi ali que nasceu em mim o desejo de aprender, de conhecer o mundo, além daquele pedaço de sertão. Minha avó, Dona Zefa, era quem trazia um pouco de magia para nossa vida dura. Nas noites de lua cheia, ela reunia a gente no terreiro e contava histórias. Histórias de assombração, de princesas encantadas, de heróis valentes. Com ela eu aprendi que mesmo na vida mais dura, sempre há espaço para sonhar. Uma vez ela me contou sobre uma moça que saiu do sertão e foi estudar na capital. Virou professora, diziam. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensava, um dia vou ser que nem essa moça. Vou sair daqui, vou conhecer o mundo. Era um sonho bobo, eu sei, mas era meu. Era o que me fazia levantar toda manhã, mesmo quando o corpo doía do trabalho pesado. Mas a vida no sertão tem dessas coisas, sabe? A gente aprende cedo que sonhar é um luxo. A realidade bate à porta todo dia, na forma de barriga vazia, de mais um irmãozinho chegando, de mais uma seca que leva embora o pouco que a gente tem. Eu via nos olhos da minha mãe uma tristeza profunda, daquelas que parecem não ter fim. Ela raramente sorria, sempre ocupada demais tentando esticar o pouco que tínhamos para alimentar todo mundo. Às vezes, eu a pegava olhando para o horizonte com um olhar vazio, como se estivesse procurando algo que tinha perdido há muito tempo. Só anos depois eu entendi que o que ela tinha perdido era a esperança. Meu pai, por outro lado, era um homem duro. Não por maldade, entenda bem. A vida tinha ensinado ele que ser mole significava ser pisado. Ele falava pouco, trabalhava muito e às vezes descontava suas frustrações na cachaça. Nesses dias, a gente sabia que era melhor ficar quieto, fazer de conta que não existia. Foi nesse ambiente que eu cresci, minha filha, entre a dureza da vida no sertão e os sonhos que teimavam em brotar no meu coração, como o mandacaru, que floresce mesmo na seca mais braba. Eu não sabia então, mas cada dia naquela vida difícil estava me preparando para o que viria depois. Estava me ensinando a ser forte, a resistir, a nunca desistir. Ah, se eu soubesse o quanto eu ia precisar dessa força nos anos que estavam por vir. Mas sabe, minha filha, a vida tem um jeito engraçado de mudar tudo de repente. Às vezes, é como se o destino desse uma guinada tão brusca que a gente fica sem chão. Foi assim comigo. Eu estava prestes a fazer 14 anos quando tudo mudou. Lembro daquele dia como se fosse hoje. Era uma tarde quente de outubro. O tipo de calor que gruda na pele e faz até as galinhas procurarem sombra. Eu estava no quintal, estendendo umas roupas no varal improvisado de arame farpado, quando vi uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada de terra. O coração deu um pulo. Visita era coisa rara lá em casa, e geralmente não trazia boa notícia. Vi um carro velho, todo empoeirado, parando em frente à nossa casa. De lá desceu um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, corpulento,
com um chapéu de couro na cabeça e botas sujas de barro. Tinha um bigode grosso que escondia parte da boca e olhos pequenos que pareciam avaliar tudo ao redor. O cheiro forte de cigarro e suor chegou até mim antes mesmo dele se aproximar. "Seu Severino, tá?" Ele perguntou com uma voz rouca, sem nem me cumprimentar direito. Corri para dentro para chamar meu pai, que estava descansando depois do almoço. Quando voltei com ele, vi algo nos olhos do meu pai que nunca tinha visto antes. Era um misto de medo e esperança. Não sei bem explicar. Os dois ficaram conversando baixo por um tempo, lançando olhares na minha direção de vez em quando. Meu estômago foi se apertando como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Mais tarde, naquela mesma noite, ouvi meus pais cochichando no canto da sala. Minha mãe chorava baixinho e meu pai falava num tom urgente, quase desesperado. "Mas Severino, ela é só uma menina", minha mãe dizia entre soluços. "E o que você quer que eu faça, mulher? Você quer ver todo mundo passar fome? Quer ver os meninos morrendo de barriga vazia?" Meu pai respondeu, a voz trêmula de raiva ou de tristeza. Não sei dizer. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando na cabeça a conversa que tinha ouvido, tentando entender o que estava acontecendo. Algo dentro de mim sabia que minha vida estava prestes a mudar, e não para melhor. Na manhã seguinte, meu pai me chamou para conversar. Foi a primeira vez que vi aquele homem forte, que enfrentava o sol escaldante todo dia na roça, parecer pequeno e derrotado. "Cândida, minha filha", ele começou, evitando olhar nos meus olhos. "Você já tá uma moça. Bem, chegou a hora de você ajudar a família." Meu coração disparou. Eu sabia que não era sobre trabalhar mais na roça ou cuidar melhor dos meus irmãos. Era algo pior. Muito pior. Aquele homem que veio ontem, o seu Arlindo, ele quer se casar com você. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Casar? Eu? Com aquele homem que parecia ter idade para ser meu avô? "Mas, pai", comecei a dizer, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. "Não tem mais, menina", ele gritou, batendo o punho na mesa. Depois, mais calmo, continuou. "Você acha que eu queria isso? Mas é nossa chance. Ele vai nos dar um bom dinheiro. Vai ajudar a gente a sair dessa miséria." Naquele momento entendi que para meu pai, para minha família, eu não era mais que uma mercadoria. Algo que podia ser trocado por um punhado de notas, por um pouco de comida na mesa, por uma promessa de dias melhores. Os dias que se seguiram foram um borrão de lágrimas e desespero. Minha mãe tentava me consolar, dizendo que era o jeito das coisas, que muitas meninas se casavam cedo assim. Minhas irmãs mais novas me olhavam com uma mistura de pena e medo, sabendo que um dia poderia ser a vez delas. E então, num domingo de manhã, vi o carro empoeirado de seu Arlindo chegando de novo. Meu coração gelou. Era o dia em que minha infância, meus sonhos, minha liberdade seriam arrancados de mim. Vestida com o único vestido bom que eu tinha, um presente de minha avó que ela tinha guardado para uma ocasião especial, me vi sendo levada para longe de tudo que eu conhecia. As lágrimas embaçavam minha visão, enquanto eu via minha casa, minha família, minha vida ficando para trás, numa nuvem de poeira vermelha. Naquele momento, sentada ao lado daquele homem que cheirava a cigarro e que mal olhava para mim, eu senti algo nascer dentro de mim. Não era só medo ou tristeza. Era uma determinação feroz, uma promessa silenciosa que fiz a mim mesma. "Isso não vai me quebrar", pensei. "Um dia eu vou ser livre de novo." Mal sabia eu que essa promessa seria o que me manteria viva nos anos difíceis que estavam por vir. Que seria o fio de esperança ao qual eu me agarraria nos momentos mais escuros. Que seria o começo de uma luta que duraria anos, mas que, no final, me faria mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. O dia em que cheguei à fazenda de Arlindo foi o dia em que minha infância terminou de vez. Era um lugar grande, isolado, cercado por plantações de cana, que pareciam se estender até o horizonte. A casa grande, como chamavam, era imponente, com suas paredes brancas e janelas azuis. Mas, para mim, parecia mais uma prisão do que um lar. Mal tinha posto os pés na varanda quando Arlindo me agarrou pelo braço, seus dedos grossos deixando marcas na minha pele. "Agora você é minha mulher, entendeu?" Ele rosnou.
seu hálito quente de cachaça fazendo meu estômago revirar. E vai fazer o que eu mandar. Naquela primeira noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha infância perdida, pelos sonhos que eu tinha e que agora pareciam impossíveis. Chorei de medo, de raiva, de desespero, mas, no fundo do meu coração, uma chama teimosa de esperança se recusava a se apagar. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Arlindo esperava que eu fosse uma esposa de verdade, mesmo sendo só uma menina. Eu mal sabia cozinhar direito, quanto mais cuidar de uma casa inteira. E as noites... as noites eram o pior. Eu tremia só de ouvir os passos dele se aproximando do quarto. Tinha dias que eu mal conseguia levantar da cama. Mas não tinha escolha. Tinha que cuidar da casa, fazer as coisas que Arlindo exigia. Se não fizesse, o castigo era certo. Às vezes era um tapa. Outras vezes, ele me trancava no quarto sem comida. Houve dias em que fui obrigada a dormir no celeiro, junto com os animais. Mas sabe, minha filha, a gente descobre uma força que nem sabia que tinha quando é posta à prova. Eu comecei a observar, a aprender. Aprendi a cozinhar olhando as empregadas mais velhas. Aprendi a limpar a casa, a cuidar da roupa. Não porque eu queria agradar Arlindo, mas porque eu sabia que quanto melhor eu fizesse as coisas, menos ele implicaria comigo. Foi nessa época que conheci Dona Josefa, uma senhora que trabalhava na cozinha. Ela tinha olhos bondosos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Foi a primeira pessoa naquele lugar que me tratou com gentileza. "Menina", ela me disse um dia, enquanto me ensinava-te a fazer um bolo. "A vida é dura, mas você é mais forte. Não deixa essa situação te quebrar." Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Nos dias ruins, eu as repetia para mim mesma como um mantra. Com o tempo, fui conhecendo os outros trabalhadores da fazenda. Muitos deles viviam em condições tão ruins quanto as minhas, presos por dívidas que nunca conseguiam pagar. Percebi que não estava sozinha no meu sofrimento. E isso, de alguma forma estranha, me deu força. Um dia, uns 6 meses depois que cheguei à fazenda, ouvi Arlindo comentando sobre uma feira que ia acontecer na cidade. Ele planejava ir e ficar fora por alguns dias. Meu coração disparou. Era minha chance de fugir. Passei dias planejando em segredo. Juntei um pouco de comida, escondi algumas moedas que consegui pegar sem que ninguém visse. Na noite antes da partida de Arlindo, mal consegui dormir de tanta ansiedade. Quando finalmente ouvi o carro dele se afastando na manhã seguinte, saí correndo. Corri como nunca tinha corrido na vida. Meus pés descalços machucando nas pedras do caminho, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Consegui chegar até a estrada principal, exausta e ofegante. Foi então que ouvi o barulho de um carro se aproximando. Por um momento pensei que era Arlindo que tinha voltado. O medo me paralisou. Mas não era ele. Era um caminhão velho, carregado de melancias. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, parou ao me ver. "Tá tudo bem, menina?" Ele perguntou preocupado. Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíam. Em vez disso, comecei a chorar. Chorei como não chorava há meses, deixando sair toda a dor e o medo que tinha guardado dentro de mim. O motorista, seu João, como vim a saber depois, me deixou chorar. Quando finalmente me acalmei, ele me ofereceu uma carona até a cidade. Eu aceitei, grata por aquele ato de bondade de um estranho. No caminho, contei um pouco da minha história para seu João. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça tristemente. "Minha filha", ele disse quando terminei, "o que fizeram com você é um crime. Você precisa de ajuda." Chegando na cidade, seu João me levou até a casa de sua irmã, Dona Conceição. Era uma mulher forte, de rosto marcado pelo sol e olhar determinado. Ela me acolheu sem fazer perguntas. Me deu comida e roupas limpas. Foi lá, naquela casa simples, mas cheia de calor humano, que eu comecei a entender o que significava ser livre de verdade. Mas a liberdade, como eu logo aprenderia, vem com seu próprio conjunto de desafios. E minha luta estava longe de terminar. Os primeiros dias na casa de Dona Conceição foram como um sonho. Pela primeira vez em meses, eu podia dormir sem medo, comer sem ter que implorar e até sorrir sem me preocupar com as consequências. Mas a realidade não demorou a bater a porta.
Uma semana depois da minha chegada, seu João apareceu com uma expressão preocupada no rosto. Cândida, minha filha, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha. Temos um problema. Parece que seu marido, ele hesitou na palavra, está te procurando e não está nada feliz. Meu sangue gelou. A ideia de voltar para Arlindo me causava um terror que eu nunca tinha sentido antes. Comecei a tremer, as lágrimas brotando nos meus olhos. Foi então que Dona Conceição entrou na cozinha, seu olhar determinado como sempre. Não se preocupe, menina, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Nós vamos te proteger, mas você precisa ser forte agora. Nos dias que se seguiram, vivemos num estado de alerta constante. Eu mal saía de casa, com medo de ser reconhecida. À noite, o menor barulho me fazia acordar em pânico. Foi nessa época que conheci Antônio, o filho mais novo de Dona Conceição. Ele era alguns anos mais velho que eu. Um rapaz magro e de olhar gentil que estudava para ser professor. Antônio começou a me ensinar a ler e escrever direito, aproveitando as longas horas que eu passava trancada em casa. Conhecimento é poder, Cândida, ele me dizia sempre. Ninguém pode tirar isso de você. Aos poucos, fui me apaixonando não só pelas letras, mas também pelo jeito doce e paciente de Antônio. Era um sentimento novo para mim, tão diferente do medo e da repulsa que sentia por Arlindo. Mas eu sabia que não podia me dar ao luxo de sonhar com um amor assim. Um dia, depois de quase 2 meses morando com Dona Conceição, decidi que era hora de tentar construir uma vida por conta própria. Não podia depender da bondade deles para sempre. Vou procurar um emprego, anunciei durante o café da manhã. Dona Conceição trocou um olhar preocupado com seu João, que estava visitando. Tem certeza, minha filha? Ela perguntou. Ainda é perigoso, mas eu estava determinada. No dia seguinte saí cedo, o coração batendo forte de medo e expectativa. Passei o dia inteiro andando pela cidade, batendo de porta em porta. Algumas pessoas nem me deixavam terminar de falar antes de dizer não. Outras me olhavam com desconfiança quando eu não sabia escrever meu nome direito nos formulários. Voltei para casa exausta e desanimada. Antônio estava me esperando na varanda. Não desanima, ele disse, me abraçando. Amanhã é outro dia. E assim foi por semanas. Eu saía todos os dias, determinada a encontrar um trabalho. Qualquer trabalho. Houve dias em que voltava tão cansada que mal conseguia comer antes de cair na cama. Finalmente consegui um emprego como ajudante numa pequena padaria. O dono, seu Manuel, era um homem sério, mas justo. Ele me ensinou a fazer pão, a atender os clientes, a cuidar do caixa. Por um tempo, achei que as coisas finalmente estavam melhorando. Eu tinha um trabalho, estava aprendendo a ler e escrever com Antônio, e até começava a fazer planos para o futuro. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender quando menos esperamos. Uma tarde, enquanto eu estava sozinha na padaria, a porta se abriu. Meu coração parou quando vi quem era. Arlindo. Ele parecia mais velho, mais magro, mas seus olhos tinham o mesmo brilho cruel de sempre. Então é aqui que você se escondeu, sua vagabunda, ele rosnou, avançando para mim. Eu congelei de medo. Todos os meses de progresso, toda a coragem que eu tinha juntado, tudo pareceu desaparecer naquele instante. Arlindo me agarrou pelo braço, me arrastando para fora da padaria. Eu gritei, tentei me soltar, mas ele era muito mais forte. Você é minha mulher, ele gritava me sacudindo. Vai voltar para casa comigo, nem que seja à força. Foi então que ouvi uma voz familiar. Solte ela agora! Era Antônio. Ele estava parado ali, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Arlindo riu, um som cruel que me fez tremer. E quem é você para me dar ordens, moleque? O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal pude acompanhar. Antônio avançou para Arlindo. Os dois começaram a brigar. Havia gritos, sangue. Pessoas começaram a se juntar ao redor. Alguns tentando separar a briga, outros apenas assistindo. Quando a poeira baixou, Arlindo estava no chão, sangrando. Antônio estava de pé, ofegante, o punho machucado. Vá embora, ele disse para Arlindo, a voz tremendo de raiva. Se encostar nela de novo, eu juro que te mato. Arlindo se levantou com dificuldade, cuspindo sangue. Isso não acabou,
ele murmurou antes de ir embora cambaleando. Naquela noite, sentada na varanda da casa de Dona Conceição, com Antônio ao meu lado segurando minha mão, eu chorei. Chorei de medo, de alívio, de gratidão. O que vamos fazer agora? Perguntei entre soluços. Antônio apertou minha mão. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse. Eu prometo. Eu sabia que a luta não tinha acabado, que Arlindo não desistiria facilmente, que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Verdadeira esperança. E foi com essa esperança no coração que eu me preparei para o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo que eu não sabia ainda. Seria cheio de desafios, mas também de amor e de crescimento. Os dias que se seguiram ao confronto com Arlindo foram tensos. Eu vivia com medo de que ele pudesse aparecer a qualquer momento, destruir tudo que eu tinha construído com tanto esforço. Perdi o emprego na padaria. Seu Manuel disse que não podia arriscar mais confusão no seu estabelecimento. Eu entendia, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Foi nessa época que Antônio teve uma ideia que mudaria nossas vidas. Cândida, ele me disse uma noite enquanto estávamos sentados na varanda. E se a gente fosse embora daqui? Começar uma vida nova em outro lugar? A ideia me assustou e me animou ao mesmo tempo. Deixar para trás tudo o que conhecia. Mais uma vez, era apavorante. Mas a perspectiva de uma vida livre do medo de Arlindo era tentadora demais para ignorar. Dona Conceição não ficou feliz com a ideia no início. Vocês são jovens demais, ela argumentou. Como vão se virar sozinhos? Mas Antônio estava determinado. Ele tinha terminado seus estudos e conseguido um emprego como professor numa cidade a algumas horas dali. Não era muito, mas era um começo. E assim, numa madrugada fria de junho, partimos. Tudo o que tínhamos cabia em 2 malas velhas. Peguei o ônibus com o coração apertado, olhando pela janela as ruas familiares desaparecerem na distância. A nova cidade era maior, mais movimentada. No início me senti perdida, assustada com tantas pessoas, tantos carros, tanto barulho. Mas Antônio estava ao meu lado, me guiando, me encorajando. Alugamos um quartinho nos fundos de uma casa velha. Era pequeno, com uma cozinha minúscula e um banheiro que mal dava para se virar. Mas era nosso. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que podia chamar de lar. Antônio começou a trabalhar na escola local, ensinando crianças a ler e escrever. Eu continuava estudando em casa, determinada a melhorar minha educação. Mas logo percebi que precisávamos de mais dinheiro para sobreviver. Foi então que conheci Dona Zuleika, uma senhora que morava na casa da frente. Ela era costureira e, ao ver meu interesse, ofereceu-se para me ensinar. Menina, ela me disse, com uma agulha e linha, você pode criar maravilhas. E assim comecei minha jornada no mundo da costura. No início, eram apenas pequenos consertos, bainhas, botões. Mas com o tempo e prática, comecei a fazer vestidos, saias, até mesmo ternos simples. A vida não era fácil. Havia dias em que o dinheiro mal dava para comprar comida. Noites em que eu acordava em pânico, achando que tinha ouvido a voz de Arlindo. Mas estávamos juntos, Antônio e eu, enfrentando cada desafio de mãos dadas. 1 ano se passou. Eu já tinha minha própria clientela de costura. Pequena, mas fiel. Antônio era amado por seus alunos. Começamos a sonhar com um futuro melhor. Talvez até com uma família própria. Foi quando recebi uma notícia que abalou meu mundo mais uma vez. Era uma tarde comum. Eu estava costurando quando ouvi uma batida na porta. Ao abrir, me deparei com um homem que não conhecia. Dona Cândida? Ele perguntou. Quando assenti, ele continuou. Sou o Dr. Geraldo, advogado. Preciso falar com a senhora sobre seu marido. Meu sangue gelou. Arlindo tinha me encontrado? Mas não era isso. O Dr. Geraldo me informou que Arlindo havia falecido. Um acidente na fazenda, disse ele. Mas o que me chocou foi o que veio depois. Senhora, ele disse. Legalmente, a senhora ainda era esposa dele. E como tal, é a herdeira de todos os bens. Eu não sabia como reagir. Uma parte de mim sentia alívio por saber que Arlindo não era mais uma ameaça. Outra parte sentia uma culpa inexplicável. E ainda havia a confusão sobre essa herança inesperada. Quando contei a Antônio,
Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O que você quer fazer? Ele finalmente perguntou. Eu não sabia. A ideia de tocar em qualquer coisa que pertencesse a Arlindo me causava repulsa. Mas então pensei em todas as pessoas que conheci na fazenda. Trabalhadores como eu, presos numa vida de miséria. Quero ajudar, eu disse. Quero usar esse dinheiro para fazer algo bom. E assim começou um novo capítulo na minha vida. Com a ajuda do Dr. Geraldo, começamos a planejar como usar os recursos da fazenda para melhorar a vida dos trabalhadores. Criamos um programa de alfabetização, melhoramos as condições de moradia. Até mesmo começamos uma cooperativa. Não foi fácil. Houve resistência, é claro. Pessoas que não queriam mudanças, que desconfiavam das nossas intenções. Mas aos poucos, fomos conquistando a confiança deles. Ver aquelas pessoas que antes viviam em condições tão precárias terem a chance de uma vida melhor foi a coisa mais gratificante que já experimentei. Cada sorriso, cada obrigado, cada criança que aprendia a ler era como um bálsamo para as feridas do meu passado. Antônio estava ao meu lado em cada passo do caminho. Seu apoio, seu amor foram minha força nos momentos difíceis. E foi nesse período de transformação e cura que descobrimos que estávamos esperando nosso primeiro filho. Sentada na varanda da casa grande, agora transformada em uma escola comunitária, com a mão sobre minha barriga crescendo, eu olhava para o horizonte e pensava em quanto minha vida tinha mudado. De menina vendida em casamento a uma mulher capaz de fazer a diferença na vida de tantos. Eu tinha aprendido que a vida raramente é fácil, que o caminho para a felicidade muitas vezes é cheio de obstáculos, mas também aprendi que com coragem, determinação e amor podemos superar qualquer desafio e que às vezes, das experiências mais dolorosas, nascem as oportunidades mais belas de fazer o bem. Os meses passaram e com eles veio uma nova rotina. Minha barriga crescia junto com nossos sonhos e planos para o futuro. Antônio e eu nos casamos numa cerimônia simples, cercados pelos trabalhadores da fazenda que agora considerávamos família. Foi um dia de alegria pura, algo que eu nunca imaginei que viveria. Mas a vida tem um jeito de nos lembrar que nada é permanente, que a luta nunca realmente termina. Estava no 7º mês de gravidez quando as primeiras nuvens escuras apareceram no horizonte. Começou com cochichos, olhares desconfiados quando eu passava. Depois vieram as ameaças veladas. "Cuidado, dona Cândida", me disse Maria, uma das trabalhadoras mais antigas da fazenda, numa tarde. "Tem gente que não tá gostando das mudanças por aqui." No início tentei ignorar. Achei que era apenas resistência natural à mudança. Mas as coisas começaram a piorar. Uma noite, voltando de uma reunião da cooperativa, encontramos nosso carro com os pneus furados. Outra vez, uma pedra foi atirada pela janela da escola durante a aula de alfabetização de adultos. Antônio estava preocupado. "Talvez devêssemos chamar a polícia", ele sugeriu. Mas eu sabia que não adiantaria. Naquela região, a lei ainda era ditada pelos poderosos. Foi quando recebemos uma visita inesperada. Dr. Geraldo apareceu numa tarde chuvosa, o rosto grave. "Dona Cândida, seu Antônio!" Ele começou sentando-se pesadamente na cadeira da cozinha. "Temos um problema sério." Ele nos contou que um grupo de fazendeiros da região estava contestando a herança. Alegavam que eu, sendo menor de idade na época do casamento, não tinha direito legal à propriedade. "Eles estão movendo céus e terra para tirar vocês daqui", Dr. Geraldo explicou. "E, infelizmente, tem conexões poderosas. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Tudo o que tínhamos construído, todos os sonhos e planos, estavam ameaçados. "O que podemos fazer?" Antônio perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Dr. Geraldo suspirou. "Vamos lutar, claro, mas vai ser difícil, muito difícil." Nos dias que se seguiram, vivemos num estado de ansiedade constante. Cada barulho à noite me fazia pular da cama. Cada carro desconhecido na estrada me enchia de medo. Os trabalhadores, sentindo a tensão, começaram a ficar inquietos. Alguns até falavam em voltar para os antigos patrões, temendo represálias. "Não podemos desistir agora", eu dizia nas reuniões.
minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. Tudo que conquistamos, conquistamos juntos. E juntos vamos defender. Mas a pressão continuava aumentando. Uma noite, voltando de uma visita à cidade, encontramos a entrada da fazenda bloqueada por homens armados. Essa terra tem dono! Um deles gritou, apontando uma espingarda para nosso carro. E não são vocês! Foi por pouco que conseguimos dar meia volta e escapar. Naquela noite, deitada na cama, sentindo meu bebê se mexer, chorei de medo e frustração. Talvez devêssemos ir embora, Antônio sugeriu, me abraçando. Começar de novo em outro lugar. Parte de mim queria concordar. Fugir, deixar tudo para trás parecia tão tentador. Mas então pensei em todas as pessoas que dependiam de nós, que tinham apostado suas esperanças no que estávamos construindo. Não, eu disse enxugando as lágrimas. Não podemos abandoná-los. Não agora. Foi nessa época que conhecemos Joaquim, um jovem advogado recém-formado, cheio de ideais e vontade de fazer a diferença. Ele ouviu nossa história e se ofereceu para nos ajudar pro bono. O que vocês estão fazendo aqui é importante demais para ser destruído. Ele nos disse, vamos lutar com tudo que temos. E assim começou uma batalha legal, que se arrastaria por meses. Joaquim vasculhou arquivos, entrevistou pessoas, buscou cada brecha legal que pudesse nos ajudar. Enquanto isso, a tensão na fazenda continuava crescendo. Houve noites em que tivemos que evacuar as famílias das casas, temendo ataques. Dias em que o medo era tão palpável que parecia sufocante. Meu filho nasceu no meio desse turbilhão. Um menino forte e saudável que chamamos de Miguel, em homenagem ao pai de Antônio. Segurando aquele pequenininho nos braços, senti uma determinação renovada. Não estava mais lutando apenas por mim, ou pelos trabalhadores. Estava lutando pelo futuro do meu filho. A situação chegou ao ápice numa noite de setembro. Estávamos todos reunidos no galpão da cooperativa, discutindo nossos próximos passos, quando ouvimos o som de motores se aproximando. Pela janela, vimos uma fila de caminhonetes chegando, faróis altos cortando a escuridão. Homens armados começaram a descer dos veículos. Eles vieram nos expulsar! Alguém gritou. O pânico começou a se espalhar. Antônio se levantou, o rosto pálido, mas determinado. Vamos conversar com eles. Tentar resolver isso pacificamente. Eu sabia que era arriscado, talvez até perigoso, mas também sabia que não tínhamos escolha. Era hora de enfrentar nossos medos de frente. Com Miguel seguro nos braços e Antônio ao meu lado, caminhei para fora do galpão. O coração batia tão forte que achei que fosse sair pela boca. Mas continuei andando. À medida que nos aproximávamos dos homens armados, pude ver seus rostos à luz dos faróis. Reconheci alguns, fazendeiros da região, capangas conhecidos por sua brutalidade. Foi nesse momento, parada ali entre minha família e aqueles que queriam nos destruir, que percebi. Este era o momento decisivo. O que acontecesse nos próximos minutos determinaria não apenas nosso futuro, mas o futuro de todos que confiaram em nós. Respirei fundo, apertei Miguel contra o peito e dei mais um passo à frente. Era hora de lutar, uma última vez, por tudo que acreditávamos. O ar estava pesado, carregado de tensão. Podia-se ouvir o zumbido dos insetos noturnos e o ocasional mugido de uma vaca ao longe. Mas fora isso, um silêncio mortal tinha se instalado. Os faróis das caminhonetes iluminavam a cena como holofotes, criando sombras longas e ameaçadoras. Dei mais um passo à frente. Miguel aninhado firmemente em meus braços. Senti Antônio ao meu lado, sua presença uma fonte de força e coragem. Atrás de nós, os trabalhadores da fazenda se aglomeravam na entrada do galpão. Seus rostos, uma mistura de medo e determinação. Quem é o responsável aqui? Uma voz grossa e autoritária cortou o silêncio. Um homem alto e corpulento se adiantou. Reconheci-o imediatamente. Era Coronel Jeremias, o fazendeiro mais poderoso da região. Seus olhos, frios como aço, se fixaram em mim. Engoli em seco, sentindo o peso daquele olhar. Mas algo dentro de mim se recusava a se intimidar. Não depois de tudo que havíamos passado, de tudo que havíamos construído. Sou eu, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Cândida Oliveira.
Esta terra me pertence legalmente. O coronel Jeremias riu. Um som sem humor que fez meu sangue gelar. Legalmente? Ele zombou. Uma menina que mal saiu das fraldas acha que pode ser dona de terra? Isso aqui não é lugar para brincar de fazendinha, não. Senti Antônio tensionar ao meu lado, pronto para me defender. Mas coloquei uma mão em seu braço, silenciosamente pedindo que me deixasse falar. Não estamos brincando, coronel, disse dando um passo à frente. Estamos trabalhando, construindo algo que beneficia não só a nós, mas toda a comunidade. Fiz um gesto amplo com o braço, indicando os trabalhadores atrás de nós. Olhe ao seu redor. Vê estas pessoas? Elas têm nomes, famílias, sonhos. Não são peões num tabuleiro de xadrez que o senhor pode mover a seu bel prazer. O coronel Jeremias franziu o senho, claramente não esperando tal resistência. Escute aqui, mocinha, ele começou, mas o interrompi. Não, o senhor escute, falei, minha voz aumentando de volume. Sei que o senhor e seus amigos estão acostumados a ter tudo do seu jeito, que para vocês, gente como nós não passa de mão de obra barata. Mas as coisas estão mudando. Dei mais um passo à frente, Miguel se mexendo inquieto em meus braços. Esta terra foi comprada com o suor e o sangue dessas pessoas. Foi regada com suas lágrimas, cultivada com suas esperanças. E agora, pela primeira vez, elas estão colhendo os frutos do seu próprio trabalho. Vi algo flutuar nos olhos do coronel. Dúvida, talvez, mas foi rapidamente substituído por raiva. Chega dessa bobagem, ele rosnou. Vocês têm até amanhã para sair daqui. Caso contrário, ele deixou a ameaça pairar no ar, mas o significado era claro. Foi nesse momento que ouvi uma comoção atrás de mim. Os trabalhadores estavam se movendo, formando uma barreira humana entre nós e os homens armados. João, um dos trabalhadores mais velhos, deu um passo à frente. Com todo respeito, coronel, ele disse, sua voz trêmula, mas decidida. Mas se quiser tirar Dona Cândida e seu Antônio daqui, vai ter que passar por cima de todos nós. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Vi rostos determinados, punhos cerrados, olhares desafiadores. Aquelas pessoas, que por tanto tempo tinham sido subjugadas e silenciadas, estavam finalmente se levantando. O coronel Jeremias pareceu momentaneamente desconcertado. Ele olhou para seus homens, depois de volta para nós, claramente reavaliando a situação. Foi nesse momento que ouvi o som de mais carros se aproximando. Meu coração disparou, temendo que fossem reforços para o coronel. Mas quando os faróis iluminaram a cena, vi que eram carros da polícia. Doutor Geraldo saiu de um dos carros, seguido por Joaquim e vários policiais. Boa noite, coronel. Doutor Geraldo disse, sua voz calma, mas firme. Creio que temos alguns assuntos legais para discutir. O rosto do coronel Jeremias ficou vermelho de raiva. Isso não acabou, ele rosnou, antes de fazer um gesto para seus homens recuarem. Enquanto os via partindo, senti uma onda de alívio me invadir. Mas sabia que isso era apenas o começo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Naquela noite, reunidos no galpão da cooperativa, discutimos nossos próximos passos. A atmosfera era de cautela, mas também de esperança. Pela primeira vez, senti que não estávamos sozinhos nessa luta. O que acontece agora? Perguntei a Joaquim, que estava revisando alguns documentos. Ele levantou os olhos, um sorriso cansado, mas determinado em seu rosto. Agora, ele disse, nós lutamos. Nos tribunais, na mídia, onde for preciso. Não vai ser fácil. Mas temos a lei e a justiça do nosso lado. Olhei ao redor, para os rostos cansados, mas esperançosos dos trabalhadores, para Antônio, que segurava Miguel adormecido, para Doutor Geraldo, que discutia estratégias com alguns líderes comunitários. Naquele momento, entendi que o que estávamos fazendo era maior do que nós. Era sobre justiça, dignidade e o direito de cada pessoa de construir um futuro melhor. A luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez, senti que tínhamos uma chance real de vencer. E eu estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Nossa luta, que começou nos campos da fazenda, agora se estendia aos corredores dos tribunais
e as manchetes dos jornais locais. Joaquim, nosso jovem e dedicado advogado, passava dias e noites debruçado sobre documentos, buscando cada brecha legal que pudesse nos ajudar. Dr. Geraldo usava seus contatos para garantir que nossa história fosse ouvida pelas pessoas certas. Enquanto isso, na fazenda, continuávamos nosso trabalho. As aulas de alfabetização, a cooperativa, os projetos de melhoria. Tudo seguia em frente, apesar da sombra da incerteza que pairava sobre nós. Uma tarde, estava na varanda amamentando Miguel, quando vi um carro desconhecido se aproximando. Meu coração acelerou, temendo más notícias. Para minha surpresa, dele desceu uma mulher elegante, carregando uma pasta e uma câmera. Dona Cândida? Ela perguntou se aproximando. Sou Mariana Silva, repórter do Jornal da Capital. Gostaria de contar sua história. No início, hesitei. Expor nossa luta publicamente parecia arriscado. Mas Antônio, que tinha se juntado a nós, colocou a mão no meu ombro. Talvez seja disso que precisamos, ele disse suavemente. Deixar o mundo saber o que está acontecendo aqui. E assim, pela primeira vez, contei minha história completa a um estranho. Falei sobre minha infância no sertão, o casamento forçado, a fuga e, finalmente, nossa luta atual. Mariana ouviu tudo com atenção, seus olhos às vezes se enchendo de lágrimas. Nos dias seguintes, ela entrevistou trabalhadores, fotografou a fazenda, documentou nossas conquistas e desafios. Quando a reportagem foi publicada, uma semana depois, causou um impacto que nenhum de nós poderia ter previsto. De repente, nossa pequena luta no interior da Bahia tinha se tornado um símbolo de resistência e esperança. Recebemos mensagens de apoio de todo o país. Advogados ofereceram seus serviços gratuitamente. Políticos começaram a falar sobre reforma agrária e direitos dos trabalhadores rurais. Mas com a visibilidade, veio também o aumento da pressão. O coronel Jeremias e seus aliados intensificaram seus ataques. Agora não apenas nos tribunais, mas também na mídia. Fomos acusados de sermos agitadores, comunistas, de estarmos perturbando a ordem social. A tensão atingiu seu ápice numa manhã de quarta-feira. Estávamos todos reunidos no galpão da cooperativa para uma assembleia quando Joaquim chegou, ofegante e pálido. O juiz vai anunciar a decisão hoje, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Em 1 hora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo pelo que tínhamos lutado, tudo que tínhamos construído, seria decidido em questão de minutos por um homem que nunca tinha pisado em nossa fazenda, que nunca tinha visto os rostos das pessoas cujas vidas estavam em suas mãos. Vamos todos, disse João, o trabalhador mais velho. Vamos mostrar a eles que não somos apenas nomes num papel. Somos gente de verdade. E assim, numa caravana improvisada de carros, caminhões e até mesmo alguns a cavalo, fizemos o caminho até a cidade. Chegando ao fórum, encontramos as escadarias lotadas. De um lado, estavam os fazendeiros locais, liderados pelo coronel Jeremias, seus rostos duros e determinados. Do outro, para nossa surpresa, estava uma multidão de apoiadores, gente da cidade, estudantes, trabalhadores de outras fazendas, todos segurando cartazes e gritando palavras de ordem. No meio disso tudo, eu caminhava com Miguel nos braços, Antônio ao meu lado. Senti todos os olhares se voltarem para nós enquanto subíamos as escadas. O burburinho diminuiu, dando lugar a um silêncio tenso. Dentro do tribunal, o ar estava pesado com expectativa. O juiz, um homem de meia-idade com olhos cansados, nos olhou por cima dos óculos enquanto tomávamos nossos lugares. Antes de anunciar minha decisão, ele disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. Gostaria de fazer uma pergunta à senhora, Dona Cândida. Engoli em seco, sentindo o peso daquele momento. Sim, meritíssimo. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Por que lutar tanto por essa terra? A senhora poderia ter vendido, pego o dinheiro, começado uma nova vida em outro lugar. Por que escolher esse caminho mais difícil? Por um momento fiquei sem palavras. Olhei para Antônio, para Miguel, em meus braços, para os rostos ansiosos dos trabalhadores atrás de mim. E então, as palavras vieram. Meritíssimo! Comecei, minha voz ganhando força à medida que falava.
Essa terra não é apenas um pedaço de chão para nós. É o lugar onde plantamos nossos sonhos, onde colhemos nossas esperanças. Cada grão de areia ali está misturado com o suor e as lágrimas de gente que, pela primeira vez na vida, está tendo a chance de construir um futuro melhor. Fiz uma pausa, respirando fundo. Eu poderia ter vendido, sim. Poderia ter pegado o dinheiro e ido embora. Mas que exemplo eu estaria dando para meu filho? Olhei para Miguel, que me encarava com seus grandes olhos curiosos. Que lição eu estaria ensinando? Que devemos desistir quando as coisas ficam difíceis? Que devemos abandonar aqueles que confiam em nós? Olhei diretamente nos olhos do juiz. Meritíssimo! Eu escolhi lutar não apenas por mim, mas por cada pessoa que acreditou que podíamos criar algo melhor juntos. Escolhi lutar porque acredito que a justiça não é apenas uma palavra bonita nos livros de direito, mas algo que deve ser vivido, dia após dia, nas nossas ações e escolhas. O silêncio que se seguiu foi profundo. Vi lágrimas nos olhos de alguns dos presentes. Até mesmo o coronel Jeremias parecia abalado. O juiz me olhou por um longo momento. Dan assentiu lentamente. Entendo, ele disse suavemente. Então, endireitando-se na cadeira, anunciou. Estou pronto para dar meu veredicto. O juiz pigarreou, ajustou seus óculos e começou a ler seu veredicto. Cada palavra parecia ecoar na sala silenciosa, carregada de tensão. Considerando todas as evidências apresentadas, ele começou. Os testemunhos ouvidos e os argumentos de ambas as partes, cheguei à seguinte conclusão. Senti Antônio apertar minha mão. Ao nosso redor, podia ouvir a respiração suspensa de dezenas de pessoas. A lei é clara quanto aos direitos de propriedade, continuou o juiz. No entanto, a lei também existe para servir à justiça e ao bem comum. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim e depois para o coronel Jeremias. Neste caso, vejo uma comunidade que transformou uma propriedade abandonada em um centro produtivo e de desenvolvimento social. Vejo trabalhadores que, pela primeira vez, têm acesso à educação e a condições dignas de vida. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria possível? Portanto, o juiz continuou, sua voz firme. Declaro que a propriedade em questão permanecerá sob a administração de Dona Cândida Oliveira e da Cooperativa de Trabalhadores Rurais. A sala explodiu em gritos de alegria e aplausos. Pessoas se abraçavam, choravam, riam. Vi o coronel Jeremias levantar-se abruptamente, seu rosto vermelho de raiva, e sair da sala a passos largos. Mas o juiz ainda não tinha terminado. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. No entanto, ele continuou, reconheço também o direito dos antigos proprietários a uma compensação justa. Portanto, ordeno que uma parte da produção da fazenda seja destinada pelos próximos 5 anos como pagamento aos herdeiros legais do falecido Arlindo. Olhei para Joaquim, que assentiu, sorrindo. Era um compromisso justo, um que podíamos cumprir. Quando saímos do tribunal, fomos recebidos por uma multidão em festa. Pessoas que nem conhecíamos nos abraçavam, nos parabenizavam. Vi Mariana, a repórter, correndo em nossa direção com um microfone. Dona Cândida, ela perguntou, ofegante de excitação. O que a senhora tem a dizer sobre a decisão do juiz? Olhei para Antônio, para Miguel em meus braços, para os rostos sorridentes dos trabalhadores ao nosso redor. Senti uma onda de emoção me invadir. Hoje, comecei, minha voz embargada. A justiça provou que é possível, que os sonhos dos pequenos podem vencer o poder dos grandes. Mas nossa luta não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa. Nos dias que se seguiram, nossa vitória repercutiu muito além dos limites da fazenda. Jornais de todo o país noticiaram o caso. Políticos começaram a falar em usar nosso modelo de cooperativa como exemplo para uma reforma agrária mais justa. Mas nem tudo eram flores. O coronel Jeremias e seus aliados não aceitaram a derrota de bom grado. Começaram a circular rumores de que estaríamos planejando invadir outras fazendas, de que éramos uma ameaça à ordem estabelecida. Uma semana após o veredicto, acordamos com o som de tratores, corremos para os limites da propriedade e vimos uma cena que gelou nosso sangue. Homens armados escoltando máquinas
que começavam a derrubar nossa cerca. "Isso aqui é terra de ninguém agora!" gritou um dos capangas do coronel. "Vamos ver quanto tempo vocês aguentam!" Foi um momento de pânico. Alguns dos trabalhadores queriam reagir à força, pegar suas ferramentas e expulsar os invasores. Outros falavam em fugir, abandonar tudo. Mas então algo incrível aconteceu. Do nada começaram a chegar carros, motos, até mesmo gente a pé. Eram pessoas da cidade, estudantes, trabalhadores de outras fazendas. Tinham ouvido sobre a invasão e vieram nos ajudar. Em questão de horas, centenas de pessoas formavam uma barreira humana ao longo de nossa cerca. Cantavam, gritavam palavras de ordem, impedindo fisicamente o avanço das máquinas. A polícia chegou logo depois, chamada por Joaquim. O delegado, vendo a situação, ordenou que os invasores se retirassem. "Tem uma decisão judicial aqui", ele disse ao capataz do coronel. "Se vocês continuarem, vou ter que prender todo mundo." Vendo-se superados em número e sem o apoio que esperavam das autoridades, os homens do coronel não tiveram escolha, senão recuar. Aquela noite, fizemos uma grande celebração no terreiro da fazenda. Havia comida, música, dança. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podíamos realmente relaxar e aproveitar nossa vitória. Em um momento quieto, sentada na varanda com Miguel adormecido em meus braços, Antônio se juntou a mim. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente. Olhei para o céu estrelado, depois para as luzes da festa no terreiro. "Estou pensando em como chegamos até aqui", respondi. "Em todas as pessoas que nos ajudaram, que acreditaram em nós." Antônio assentiu, seguindo meu olhar. "Sabe", ele disse após um momento, "quando te conheci, achei que estava salvando você. Mas a verdade é que você salvou a todos nós." Senti lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão. "Não fui eu", disse balançando a cabeça. "Fomos todos nós, juntos." Naquela noite deitada na cama, refleti sobre a jornada que nos trouxe até ali. Das dores do passado ao incerto, mas esperançoso futuro. Sabia que ainda teríamos muitos desafios pela frente, que nossa luta estava longe de terminar. Mas também sabia que não estávamos mais sozinhos, que tínhamos construído algo maior que nós mesmos, uma comunidade unida por laços de solidariedade e esperança. E com esse pensamento reconfortante, adormeci, sonhando com os dias que viriam. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda da mesma casa onde vivi tantas batalhas e vitórias, olho para trás e vejo uma vida que parece quase inacreditável. O vento suave do entardecer traz o cheiro da terra úmida e o som distante de crianças brincando. É um lembrete constante de quanto as coisas mudaram, de quanto nós mudamos. 35 anos se passaram desde aquela noite de celebração, desde o dia em que ganhamos o direito de ficar em nossa terra. 35 anos de trabalho duro, de alegrias e tristezas, de conquistas e desafios. E cada dia desses anos me ensinou algo novo. Algo precioso. Aprendi que a mudança, verdadeira e duradoura, não acontece da noite para o dia. É um processo lento, às vezes doloroso, que exige paciência e perseverança. Nos primeiros anos após a decisão do juiz, enfrentamos resistência de todos os lados. Alguns fazendeiros vizinhos nos viam como uma ameaça, temendo que seus próprios trabalhadores exigissem mudanças semelhantes. Outros duvidavam de nossa capacidade de administrar a fazenda de forma eficiente. Houve momentos difíceis, é claro. Secas que ameaçaram nossas colheitas, disputas internas na cooperativa, pressões externas que pareciam nos sufocar. Mas a cada obstáculo que superávamos, ficávamos mais fortes, mais unidos. Uma das lições mais importantes que aprendi foi sobre o poder da educação. Veja bem, quando começamos, muitos de nós mal sabíamos ler e escrever. Eu mesma, nem apesar dos esforços de Antônio, ainda lutava com palavras mais complexas. Mas entendemos que o conhecimento era nossa arma mais poderosa. Expandimos nossa pequena escola, trouxemos professores da cidade, organizamos oficinas e cursos. Vi homens e mulheres que nunca tinham segurado um lápis aprenderem a ler, a fazer contas, a entender seus direitos. Vi jovens que antes não tinham perspectiva alguma irem para a universidade, voltando como agrônomos, veterinários,
advogados. Miguel, meu filho, cresceu nesse ambiente. Desde pequeno, ele absorveu os valores de comunidade e solidariedade que tentávamos cultivar. Hoje, formado em direito, ele trabalha incansavelmente para defender os direitos de comunidades rurais em todo o país. Quando o vejo falando em conferências ou nos tribunais, sinto um misto de orgulho e espanto. Como é possível que aquele bebê que eu segurava nos braços durante nossas lutas mais difíceis tenha se tornado esse homem forte e compassivo? Antônio, meu companheiro de todas as horas, se foi há 5 anos. Sua partida deixou um vazio que nada pode preencher completamente. Mas quando olho ao redor, vejo seu legado em cada canto desta fazenda, em cada sorriso das crianças que estudam na escola que ele ajudou a construir, em cada colheita abundante que nossa terra produz. Outra lição crucial que a vida me ensinou é sobre o verdadeiro significado de riqueza. Quando era jovem, achava que ser rico era ter muito dinheiro, roupas bonitas, uma casa grande. Hoje sei que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, no impacto positivo que temos na vida dos outros. Nossa fazenda nunca se tornou um grande empreendimento comercial. Não ficamos milionários, não construímos mansões, mas criamos algo muito mais valioso. Uma comunidade, um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras, onde ninguém passa fome, onde cada criança tem a oportunidade de estudar e sonhar. Lembro-me de um dia, há alguns anos, quando recebi a visita de uma jovem jornalista. Ela estava fazendo uma reportagem sobre comunidades rurais bem-sucedidas e queria saber nosso segredo. Dona Cândida, ela me perguntou, como vocês conseguiram transformar uma fazenda falida em um modelo de desenvolvimento sustentável? Pensei por um momento antes de responder. Não há segredo, minha filha, disse finalmente. O que fizemos aqui foi simplesmente acreditar no poder da união, da solidariedade. Entendemos que quando todos trabalham juntos pelo bem comum, todos se beneficiam. Vi o ceticismo nos olhos dela. Era compreensível. Num mundo cada vez mais individualista, falar de comunidade e cooperação soa quase utópico. Mas deve ter havido dificuldades, conflitos. Ela insistiu. Oh, sim, e muitos. Ainda temos. Somos seres humanos, afinal. Temos nossas diferenças, nossos desentendimentos. Mas aprendemos a resolver nossos problemas através do diálogo, do respeito mútuo. Aprendemos que nossas diferenças podem ser nossa força, não nossa fraqueza. Enquanto falava, percebi que estava transmitindo não apenas nossa história, mas uma filosofia de vida, uma forma de ver o mundo e nossa relação com os outros, que vai muito além de administrar uma fazenda ou uma cooperativa. É engraçado como a vida dá voltas. Quando era menina, sonhava em fugir do campo, em conhecer o mundo lá fora. Acabei descobrindo que meu lugar era exatamente aqui, neste pedaço de terra que aprendi a amar e respeitar. Mas talvez a lição mais importante que aprendi em todos esses anos seja sobre a natureza da mudança. Mudança real, profunda. Não vem de fora. Não pode ser imposta por leis ou decretos. Ela começa dentro de cada um de nós, na forma como escolhemos ver o mundo e agir nele. Quando olho para trás, para aquela menina assustada que fui um dia, vendida em casamento, sem controle sobre seu próprio destino, mal posso acreditar na jornada que percorri. Cada desafio, cada obstáculo, cada momento de desespero e de triunfo me moldou, me transformou. E se há uma coisa que quero que as gerações futuras entendam, é isso. Nunca subestime o poder de um sonho, de uma ideia. Nunca pense que você é pequeno demais, fraco demais ou insignificante demais para fazer a diferença. Porque é nas pequenas ações diárias, na coragem de enfrentar a injustiça, na disposição de estender a mão para ajudar o próximo, que construímos um mundo melhor. A mudança que queremos ver no mundo começa conosco. E se eu, uma menina do sertão sem educação formal, pude ajudar a transformar não apenas minha vida, mas a vida de toda uma comunidade, imaginem o que cada um de vocês pode fazer. Às vezes, quando o sol começa a se pôr e o céu se tinge de tons de laranja e rosa, eu me sento aqui nesta varanda
e fecho os olhos. Por um momento sou transportada de volta no tempo. Posso ouvir o riso das crianças brincando no terreiro, o som dos tratores voltando dos campos, o murmúrio das conversas ao redor da fogueira nas noites de São João. Nesses momentos, sinto uma gratidão tão profunda que mal posso expressar em palavras. Gratidão por cada pessoa que fez parte desta jornada, por cada lição aprendida, por cada obstáculo superado. Sabe, minha jovem, quando você chega à minha idade, começa a pensar muito sobre o legado que vai deixar. Não falo de dinheiro ou propriedades, falo do impacto que nossa vida teve no mundo, nas pessoas ao nosso redor. Olho para nossa comunidade hoje e vejo os frutos de décadas de trabalho duro e dedicação. Vejo nossos campos verdes, produtivos, cultivados com técnicas sustentáveis que aprendemos ao longo dos anos. Vejo nossa escola, agora um centro educacional que atende não só as crianças daqui, mas também de comunidades vizinhas. Vejo nosso posto de saúde construído com o esforço conjunto da comunidade, onde médicos e enfermeiros voluntários atendem regularmente. Lembro-me de quantas vidas foram salvas ali, quantos bebês nasceram, quantos idosos receberam cuidados dignos em seus últimos dias. Nossa cooperativa, que começou tão pequena e frágil, hoje é um modelo de gestão participativa e economia solidária. Produzimos e vendemos não só para o mercado local, mas exportamos para outras regiões do país. Mas mais importante que o sucesso econômico é ver como cada membro da cooperativa se sente verdadeiramente parte de algo maior, dono de seu próprio destino. Mas sabe o que me dá mais orgulho? É ver como nossa experiência aqui inspirou outras comunidades. Ao longo dos anos recebemos visitas de grupos de todo o Brasil, pessoas querendo entender como fizemos isso funcionar, como transformamos uma fazenda falida em uma comunidade próspera e unida. E não foram só brasileiros. Lembro-me de um grupo de agricultores africanos que passou um mês conosco, aprendendo sobre nossas técnicas de cultivo e nossa forma de organização. Ver nossos conhecimentos, nascidos da necessidade e da luta, sendo levados para ajudar pessoas do outro lado do oceano, me fez perceber o quão longe tínhamos chegado. Claro, nem tudo são flores. Ainda enfrentamos desafios. As mudanças climáticas têm afetado nossas colheitas. A pressão do agronegócio industrial é constante. E sempre há o risco de nos acomodarmos, de perdermos o espírito de luta e solidariedade que nos trouxe até aqui. Mas quando olho para os jovens da nossa comunidade, sinto esperança. Vejo neles a mesma determinação, o mesmo fogo que nos movia há tantos anos. Eles estão levando nossa luta adiante, mas de novas maneiras, usando tecnologia para melhorar nossa produção, conectando-se com movimentos globais de justiça social e ambiental. Se há uma mensagem que gostaria de deixar para as futuras gerações, é esta. Nunca parem de sonhar. Nunca parem de lutar por um mundo melhor. Mas lembrem-se, a verdadeira mudança começa pequena, começa local, começa com você decidindo fazer a diferença na vida de uma pessoa, depois outra e outra. Lembrem-se também que ninguém faz nada sozinho. Nossa força está na união, na solidariedade. Cultivem suas comunidades, fortaleçam seus laços. Em tempos difíceis, serão esses laços que os manterão de pé. E nunca, jamais, subestimem o poder de uma história. Minha história, nossa história, não é apenas sobre uma fazenda no interior da Bahia. É sobre esperança. É sobre a capacidade humana de superar adversidades, de se reinventar, de construir algo belo e significativo a partir do caos e da injustiça. Cada um de vocês tem uma história para contar. Uma história que pode inspirar, que pode mudar vidas. Não tenham medo de contá-la, de vivê-la plenamente. Ah, e uma última coisa. Nunca percam a capacidade de se maravilhar com a vida. Mesmo nos momentos mais sombrios, há beleza a ser encontrada. No sorriso de uma criança, no nascer do sol, na primeira chuva após uma longa seca. São esses pequenos milagres diários que nos dão força para continuar. Agora, olhando para trás, para aquela menina assustada que fui um dia,
Para a jovem determinada que enfrentou tantos obstáculos. Para a mulher que viu seus sonhos se realizarem e se transformarem em algo maior que ela mesma. Sinto uma paz profunda. Sei que meu tempo está chegando ao fim, mas não tenho medo. Sei que o que construímos aqui continuará, que as sementes que plantamos continuarão a dar frutos muito depois que eu me for. E para você, minha jovem, que teve a paciência de ouvir a história de uma velha, deixo um desafio. Que história você quer contar com sua vida? Que mundo você quer ajudar a construir? Lembre-se, não importa de onde você veio, não importa quão impossíveis seus sonhos possam parecer. Se eu, uma menina do sertão sem educação, pude fazer a diferença, imagine o que você pode fazer. O futuro está em suas mãos. Faça dele uma história de esperança, de coragem, de amor. Uma história que daqui a muitos anos você terá orgulho de contar, assim como eu tenho orgulho de contar a minha. E quem sabe, talvez um dia, quando você for tão velha quanto eu sou agora, estará sentada em uma varanda como esta, olhando para um mundo melhor que ajudou a criar, contando sua própria história de transformação e esperança para alguém disposto a ouvir e a sonhar. Porque no final, é disso que se trata a vida, de sonhar, de lutar, de amar e de passar adiante a chama da esperança para as gerações que virão depois de nós. E com isso, minha querida, termino minha história. Mas lembre-se, a sua está apenas começando. Faça dela uma história que vale a pena ser contada.